Olá, povo lindo do YouTube, aqui é o Pastor Miro. Vim trazer mais esse vídeo hoje. Prometo um vídeo bem polêmico para quem está aqui assistindo. Então já chega aí, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E ao final desse vídeo aí você considera dar um like, né? Porque afinal de contas esse conteúdo que eu vou falar aqui não é qualquer um que está falando isso aqui na internet, ainda mais no YouTube assim abertamente, tá? Nem Às vezes nem mentorias pagas você vai ver alguém falar sobre isso daqui que eu vou falar hoje, beleza? Então tá. A gente vai falar sobre estratégias de lance do Google Ads, tá? Mais especificamente, você já vai entender qual que é a mensagem que eu quero passar com esse vídeo. Beleza? Então eu coloquei aqui estratégia de lances e temos estratégia de lances de cliques e temos estratégias de lances de conversões lá no Google Ads. Para quem conhece, sabe disso. Tá? Estratégia de clique são estratégias que são ideais para quem coloca o objetivo de tráfego do site na campanha, beleza? E estratégia de conversões, elas são ideais para quem coloca o objetivo de vendas na campanha. Então a galera agora já está bugando, né? Porque tem muita gente que trabalha com estratégia de cliques para vender, certo? Então, é mais ou menos sobre isso esse vídeo aqui. Essa é a polêmica, tá bom? Que eu quero te levar a raciocinar, a pensar e, e também a poder entender por que que você faz o que você faz. Você faz porque os outros fazem, ou você faz porque você realmente entende como que funciona essa estratégia de lances que você utiliza aí no dia de hoje. Então, beleza. Vamos partir aqui primeiro para a estratégia de cliques, tá? Então, estratégia de cliques hoje, dentro do Google Ads, a gente vai ter o maximizar cliques, a gente vai ter o CPC manual, a gente vai ter o CPC otimizado, que está dentro do CPC manual, né? É só uma caixinha que você clica lá, e você vai ter o parcela de impressão desejada. Ok, Miro, poxa, eu nem sabia que tinha todos esses. Tudo bem, eu vou explicar cada um deles. Aqui, eu já testei todos eles, tá? Eu já testei todos eles. E aí você deve estar se perguntando por que que esse daqui estão em azul e esse daqui estão em amarelo. Os que estão em amarelo, eu não utilizo, tá? Eu não utilizo. Eu já testei, eu já sei como eles funcionam, eu já sei como eles se comportam, mas eu não utilizo nas minhas campanhas para vendas, certo? Nós somos afiliados. A gente procura o quê? Vender, tá? Em algumas campanhas a gente tem para captação de leads, mas não é o foco deste vídeo. O foco deste vídeo são as campanhas normais que a gente trabalha no nosso dia a dia como afiliado para vender produtos e ganhar comissões como afiliado, tá? Eu estou falando de CPS, eu estou falando de CPA, estou falando de ofertas COD, beleza? Não estou falando de CPL, que são ofertas para captação de leads, nenhum outro tipo de oferta. Vamos aqui para o maximizar cliques, tá? O que que é o maximizar cliques? Você só consegue definir um valor único de CPC máximo para todos os locais e palavras-chave que você coloca na tua campanha. Isso aqui já começa a ser um problema, tá? Aqui para mim já é um problema terrível. Por quê? Se eu colocar mais de uma palavra-chave na minha campanha, no meu grupo de anúncio, eu já não posso estar escolhendo um CPC diferente para cada palavra-chave, beleza? E eu não consigo também, ó, você não pode ver as estimativas de lances do leilão real. Ou seja, se eu escolher lá a estratégia de lance maximizar cliques, eu não sei quanto que está o CPC no leilão no dia de hoje ou no dia de ontem, quando fechou ali as estatísticas do Google Ads, ele não me dá essa estimativa. Então eu fico meio que às cegas, né? Eu fico às cegas no mercado. E aí, o que que vai acontecer, né? Vai acontecer que eu vou estar limitado aos dados do planejador de palavras-chave do Google Ads, que é sempre atrasado demais. Por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo, dia 6 de agosto, e o Google Ads ainda não fechou e não tem dados no mês de julho.
tá? Então, os dados que eu tenho lá no planejador são dados do mês de junho. Então, eu estou um mês e pouco atrasado com relação aos dados lá de CPC, quantidade de busca, concorrência, o aumento nos últimos 3 meses, enfim. Todos aqueles dados que o planejador me dá estão atrasados demais. Ok, Miro, o que mais? Você não tem nem ideia de qual o valor que você vai adotar de CPC, se você vai usar. Ó, eu coloquei aqui, você não tem ideia de qual o valor de CPC você vai adotar. Tá errado aqui, ó. Se o menor valor, maior valor ou o valor médio. Então, fica complicado da gente se balizar. Mesmo, Miro, mas eu sei que o produto é concorrido, eu vou trabalhar com o valor do CPC já mais perto do valor máximo. Eu vou trabalhar. Então não dá para a gente saber, porque isso é muito abstrato, isso não tem nada de concreto nisso. Isso atrapalha muito na nossa tomada de decisões, na hora de a gente estar rodando a campanha. Tá, ok, Miro, beleza, já entendi isso. Boa, essa campanha é boa para quem. Esse tipo de estratégia de lance é bom para quem quer gerar muito tráfego para um site, apenas isso. Tá bom? Então, se você é alguém que quer ter muitos cliques e que quer chamar o tráfego para dentro do teu site, não necessariamente para vender, essa é uma boa estratégia de lance. Não é o nosso caso, como afiliados na maioria das vezes. A gente não está dando importância para a quantidade de cliques, a gente está dando importância para a quantidade de vendas. Miro, mas para eu ter vendas, eu preciso ter cliques. Tá, ok. Mas não adianta nada você ter uma metralhadora automática de cliques, que é o maximizar cliques, que para mim ele é um vilão, tá? Não vai adiantar nada, sendo que você vai estar gastando de repente com o público desqualificado. Mas quem qualifica o público é a minha palavra-chave, é o meu anúncio, tá? Tudo bem, ok. Só que se você está adotando essa estratégia de lances aqui, você está dizendo para o Google, Google, eu quero que você me dê muitos cliques. Eu quero que você atire no primeiro que você vê na frente, que eu tiver com o meu público-alvo aberto na minha campanha. Então, ele não vai querer saber se a pessoa tem um comportamento de comprar na internet, se ela não tem, né? Se ela é o famoso caroço da internet, que ela pessoas que só pesquisa e nunca compra nada, ela não está interessada nisso. Por quê? Você falou para ela que você queria cliques. Então, para mim, o maximizar cliques, né, ele na verdade, o maximizar lucros do Google. Ele está maximizando os lucros da empresa do Google. Ele não está maximizando os nossos lucros, certo? Vocês precisam entender isso. Miro, como é que você descobriu isso? Gastando dinheiro com isso. Tá? Eu já gastei muito dinheiro com campanhas, com maximizar cliques e com o tempo, com a experiência, com as estatísticas, com os dados, eu entendi isso de uma vez por todas. Miro, mas se eu tiver um pixel inteligente, a campanha de maximizar cliques ela funciona muito bem. Aí que você se engana mais ainda. É pior ainda esse engano, tá? Porque a galera fala assim, roda maximizar cliques no começo para a campanha pegar dados e depois você vai lá e coloca no CPA desejado, tá? Nem com isso eu não concordo, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê que eu não concordo com isso. E agora vocês vão entender por que que esses dois estão em azulzinhos aqui, tá? Eu vou primeiro passar pelo parcela de impressão desejada, que é mais um que eu já testei, inclusive para fazer vendas, e eu não utilizo ele mais, tá? Eu já testei muitas campanhas com ele, até tive resultado em algumas campanhas, mas não é um resultado do nível das outras estratégias de lance que eu utilizo hoje em dia, que eu já vou falar daqui a pouco. Então, na parcela de impressão desejada, você pode dizer para o Google, Google, eu quero ter uma taxa de impressão lá de 70%, mas eu posso aparecer em qualquer lugar da página. Ou Google, eu quero aparecer 50% das vezes
na parte superior da página, tá? E você pode também dizer para ele qual que é o valor do clique máximo que você deseja, você aceita tomar ali. Então, é isso que é a parcela de impressão desejada. Miro, você utiliza hoje em dia essa estratégia de lance? Não. Tá? Já testei ela bastante e, ao meu ver, ela não compensa para fazer vendas. Beleza, Miro. Então, na verdade, o que que é que você utiliza? Tá? Eu utilizo essas duas aqui hoje em dia, o CPC manual e o CPC, na verdade, é o CPC manual também, mas ele é otimizado para conversões. Eu já vou falar dele. Então, a estratégia de CPC manual, ela é a única estratégia de lances que é manual. Ela não é uma estratégia de lances inteligente. Todas as outras estratégias, essas de conversões, a parcela de impressão desejada, a maximizar cliques, elas são estratégias de lance inteligente, tá? Então, o que acontece com isso? Por ela ser uma estratégia de lance manual, ela não entra em aprendizado. Então, você já começa com a campanha qualificada. Não tem aqueles 5, 7 dias de aprendizado lá, que fica a campanha ali, até o robô entender o que, que você está vendendo e como que ele vai te entregar melhor. E outra coisa, você pode ver as estimativas de lances do leilão real nessa estratégia de lance. Então, você pode colocar as colunas lá, no menu de palavras-chave e vai te falar qual que está sendo o lance de primeira página, qual que está sendo o lance de parte superior e qual que está sendo o lance de primeira posição. Isso daqui é ouro. Isso daqui é ouro para a gente que trabalha no Google Ads, tá? Porque no maximizar cliques a gente fica às cegas, a gente não tem essas informações. E acontece que a gente sempre acaba pagando mais no lance, porque a gente não sabe. Eu tenho lá uma informação do planejador, e aí eu decido trabalhar com o CPC médio que está lá no planejador. Então vamos supor que o CPC médio lá esteja R$ 10. E aí, quando eu passo a minha campanha para CPC manual, eu percebo que o lance de primeira página e até de parte superior está R$ 5, R$ 7. Então, quer dizer, eu estou gastando um dinheiro a mais, porque tudo que você der para o Google de liberdade, ele vai usar. Então, se você balizar o teu CPC em R$ 10, ele vai colocar lá, o clique foi 9,89. Nossa, que engraçado, né? Que coincidência, o clique foi 9,89. Claro, ele está maximizando os lucros dele e não está nem aí para os teus, porque você pediu cliques, você não pediu vendas. Beleza? Outra coisa, eu considero essa estratégia de lance ideal para produtos muito concorridos, né, com mais de 7 mil buscas por mês lá no planejador de palavras-chave. Por quê? Porque nessa estratégia eu tenho controle, né, do CPC e outra. A gente sabe que existe hoje no Google Ads, existem os bots, né, que eles fazem aqueles ataques, e muitas vezes a gente acorda, às vezes, com um ataque de bot e toma ali corre todo o nosso orçamento diário dobrado. A gente sabe que a gente dá liberdade para o Google Ads, ele pode gastar até o dobro do orçamento diário que a gente coloca. Então, se você está colocando R$ 500, R$ 1.000 de orçamento lá no Google Ads só porque você acha que vai ficar melhor posicionado no leilão, você está enganado, tá? Toma muito cuidado com isso, porque o Google, se você tomar um ataque de bot lá, você pode acordar lá negativo R$ 1.000 lá, teu cartão de crédito, para você ter que pagar para o Google Ads, tá bom? E não adianta depois chorar, porque o Google ele até tem um mecanismo que se chama cliques inválidos, né? Que ele, quando a pessoa fica entrando na página, saindo, entrando na página, clicando várias vezes no teu anúncio, ele considera cliques inválidos. Mas você pode ter certeza que quando você tiver um ataque de bot, o dia que você tiver, você vai entender que esses cliques inválidos não vão te salvar, tá bom? Então você vai tomar lá 20, 30, 40 cliques, ele vai se tornar lá na tua conta 3, 4 cliques. Então é bem
falho ainda essa parte de segurança do robô do Google, tá? E ainda aqui no Google ainda tem isso, né? Porque quando eu trabalhava no Bing, a galera do Bing sabe muito bem disso, que eles não estão nem aí para cliques inválidos, tá? Todo clique que você tem lá, você tem que pagar, e não tem choro nem vela. Beleza, Miro. Então, essa é uma estratégia que eu utilizo, e utilizo bastante, principalmente para produtos concorridos, não só para eles, mas esses já vão entender o porquê que eu coloquei aqui para muito utilizar, ideal para produtos concorridos. E aqui a gente tem também o CPC otimizado, que na verdade é o manual, né, e é otimizado para conversões, ou é otimizado para valor de conversão, tá? Nesses aqui também dá para ver as estimativas do leilão real, que também tem lá a primeira página, parte superior e primeira posição, também da mesma forma. Qual que é a diferença do manual para o otimizado para conversão? É que nesse daqui, basicamente, a gente está dando liberdade para o Google para ele aumentar o nosso CPC além do nosso máximo, quando ele vê que aquela pessoa, aquele lead, aquele cliente, é um cliente potencial forte para comprar o nosso produto. Como que o robô sabe disso? O robô sabe. O Google ele sabe exatamente quem é caroço e quem tem comportamento de comprar na internet. Quem pesquisa e realmente compra e quem só pesquisa e não compra. Tá? Então ele sabe. Então, quando ele vê que é uma pessoa que tem comportamento de. Ah, essa pessoa aqui tem o comportamento de comprar, ele vai te aumentar o CPC para você participar daquele leilão numa posição boa. Tá? Então, toma cuidado em ativar aquela caixinha do CPC manual ali otimizado para conversão, se você não quer ter o teu CPC maior do que o que você definiu. Beleza? Amir, então por que você trabalha com essa estratégia de lance às vezes? Porque às vezes eu já tenho um pixel aquecido, porque às vezes eu já tenho muitas vendas ali naquele pixel, naquele produto, naquela conta, naquela MCC, naquele nicho, e isso daqui vai me trazer um bom resultado. Mas tem que tomar cuidado como e quando usar. Por isso que estou falando para vocês. Para não trabalharem em contas que você ainda não tem conversões, tá? Beleza, Miro, já entendi a parte de estratégia de lances por cliques. Agora vamos para a de conversões. Então, como eu falei, ela é ideal para quem coloca objetivo de vendas na campanha. Tá? Então, ali a gente vai ter maximizar conversões, a gente vai ter o CPA desejado e a gente vai ter o ROAS desejado. O maximizar conversões, vocês estão vendo que esses dois estão em amarelo, né? Então vocês já perceberam que esses dois aqui são que eu já testei, eu testo eles, volta e meia estou testando, mas eles não me trazem um resultado como esse daqui, beleza? Então, esse daqui eu considero uma estratégia de lance legal quando a gente vai trabalhar captação de leads, por exemplo. Então, por exemplo, eu quero trabalhar na rede de pesquisa para trazer leads. Essa daqui seria uma boa estratégia, tá? Leads para comprar alguma coisa, leads para se inscrever em alguma coisa, realmente para gastar. Não é leads para preencher alguma coisa para algo grátis, tá? É realmente leads para trazer conversões, para comprar alguma coisa de mim. Ok, Miro. E o CPA desejado? O CPA desejado, você vai definir um custo por ação desejado. Ou seja, você vai estar falando para o Google, Google, eu quero que você me faça uma venda a cada X reais que eu investi. Então, aqui, ó, eu normalmente começo essas campanhas para o CPA desejado colocando um valor de 50% da comissão do produto. Então, por exemplo, se eu tenho um produto lá que me traz uma comissão de R$ 500, eu começo com o CPA desejado de 250. Tá, legal, Miro, mas e aí, quais são as vantagens e as desvantagens do CPA desejado? Quando usar o CPA desejado? A gente precisa lembrar que o CPA desejado, a gente não pode escolher o CPC máximo. Então, a gente não vai falar para ele, para o Google, qual é o valor máximo desse clique. Tá? Então, presta atenção. O orçamento do CPA desejado, ele tem que ser pelo menos, no mínimo, duas vezes o valor do CPA. Então, lembra, se eu coloquei 250,
o meu orçamento diário, ele tem que ser 500. E o ideal seria 10 vezes o valor do CPA. Então, seria 250 vezes 10, 2.500 por dia. Isso aqui são informações do próprio Google Ads, tá? Então, aí vocês já percebem que essa estratégia aqui não é para utilizar sempre. Ela é uma estratégia inteligente do Google, ela é uma estratégia que traz resultado, mas tem que saber usar. E quando usar, beleza. Ela vai precisar de um investimento maior, principalmente para começar a ter os resultados, tá? E ela pode funcionar melhor com o pixel aquecido, quando tem muitos dados. Ela pode. Por que que eu pus pode? E não ela funciona? Porque tem campanhas hoje, que eu já coloquei aqui, ó, dá para começar com ela mesmo, sem dados no pixel, mas não aconselho isso com produtos concorridos. Por que não? Porque produtos concorridos, o que que acontece? Você vai ter que trabalhar com orçamento mais alto e pode ser que você tome um ataque de bots e pode ser um golpe mortal para a tua verba dos anúncios. Pode, já que acabe com você, se você de repente não tem uma verba forte, você não tem condições de poder bancar aquilo ali, tá? Falando de bots, link aqui na descrição desse vídeo tem eu indico a ratoeira, que é o que eu utilizo hoje para estar bloqueando os IPs dos ratos e dos bots. O que que são ratos, Miro? Ratos são concorrentes, né, ou pessoas mal intencionadas que vão lá e clicam no nosso anúncio, ou porque ela está curiosa para ver a nossa página, a nossa pre-sell, ou por má fé mesmo, porque ela quer nos prejudicar e nos tirar do leilão, beleza? Então eu trabalho com essa ferramenta, a ratoeira. Essa ferramenta vai te proporcionar ter a notificação das vendas, das suas vendas, pelo Telegram e por e-mail. Vai te proporcionar você marcar as conversões no Google Ads, você vai poder subir as suas conversões lá de forma manual. E ela vai te proporcionar você também fazer esse bloqueio dos IPs lá nas configurações da sua campanha. Legal, Miro. E por que que você falou que dá para começar com ela com produtos menos concorridos? Porque hoje o robô do Google ele já está inteligente o suficiente para entender, como eu falei para você, quem é a pessoa que tem probabilidade, possibilidade, maior probabilidade de comprar e a pessoa que não. E a maioria dos produtos, o Google já sabe quem é o público. Então, quando você está anunciando um produto lá, não tem só você anunciando aquele produto, já tem outros anunciando aquele produto. Então, ele já criou uma inteligência no próprio robô que ele sabe quem é a pessoa com maior propensão de comprar e quem é a pessoa com menor chances de comprar. Então, eu utilizo sim essa estratégia quando é produto com menos de 7.000 buscas mês, desde que eu esteja disposto a entender que no começo eu vou gastar muito nessa campanha para depois eu começar a ter resultados. Ela é uma campanha que normalmente, uma estratégia que normalmente demora para ter resultado, tá? Então precisa ter paciência, precisa ter verba, grana para poder colocar. E na maioria das vezes, o ROI ele vai ficar um pouco mais apertado do que nas outras estratégias. Então, normalmente o ROI de uma campanha de CPA desejado, ele não vai ser aquele ROI de 100, de 200, de 300%, né, que nem muitas vezes a gente consegue em outras campanhas com outras estratégias. Mas se eu estou tendo lucro e aí eu está saindo venda, eu tenho uma frequência de vendas, ela é uma estratégia interessante muitas vezes para mim, tá? E outra coisa, às vezes uma estratégia que vai me trazer mais constância de vendas. É uma estratégia que vai me fazer eu perdurar um pouco mais vendendo aquele produto. Enquanto às vezes a estratégia de cliques, elas vão me fazer eu entrar e sair mais rapidamente daquele produto, mesmo que seja um produto perpétuo, tá bom? Aqui, eu gosto de usar ela já desde o começo com produtos de baixa concorrência, tá bom? Então, hoje eu estou passando aqui para você o porquê que eu bato contra o maximizar cliques, por que que eu sou contra essa estratégia de lances, né? Porque eu sei que muita gente, assim como eu, já perdeu muito dinheiro usando maximizar cliques no Google Ads.
E aqui eu estou dizendo para você exatamente quais são as estratégias que eu utilizo e em quais condições, tá? E a estratégia de ROAS desejado, que eu já testei, testo de vez em quando, mas eu continuo não achando ela uma estratégia tão interessante assim, você aponta qual é o ROI que você quer que o Google te entregue. Então você fala lá para o Google, eu quero um ROI de 200%, tá? Eu quero um ROI de 300%. Então é quantas vezes o que você está investindo vai te retornar, beleza? Não aconselho usar essa daqui também. Então eu falei aqui hoje quais são as estratégias de lance. Eu falei o porquê que eu não utilizo maximizar cliques. Eu falei o porquê que eu uso o CPC manual e o CPC otimizado para conversão. E eu falei o porquê que eu uso o CPA desejado. Então, assim, tanto para aqueles que estão fazendo parte do nosso grupo do Telegram, que é o nosso grupo gratuito de network, se você não faz parte, clica no primeiro link que está aí na descrição do vídeo, para você entrar lá, porque a gente dá dicas, a gente dá tira as dúvidas das pessoas que estão participando e a gente troca muitas informações lá. Tem sido um grupo muito abençoado, tá bom? Inclusive, eu quero deixar aqui também para você, se você tem interesse em fazer mentoria, participar da nossa mentoria em grupo, tá? É uma mentoria, ela está com preço bem acessível. Então, lá no grupo do Telegram também, ou vocês me chamam direto no privado do Telegram ou do WhatsApp que eu te passo as informações, tá bom? O preço não é um preço abusivo, é um preço que com certeza cabe no teu bolso. E eu tenho também algumas poucas vagas restando para mentoria individual, tá? A maioria das vagas elas estão fechadas para esse mês, mas ainda tem algumas poucas vagas para esse mês aqui. Se você quiser mais informações também, ou através do grupo lá nas mensagens fixadas do grupo, ou me chama também no privado do Telegram e do WhatsApp que eu te passo maiores informações. Beleza? Então, galera, era isso que eu queria conversar com você. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, ajuda a gente a continuar compartilhando conteúdo de valor com vocês. E lembre-se, antes de começar a aí seguir aquilo que muita gente fala e muitos gurus aí no YouTube principalmente estão falando, roda com maximizar cliques, pensa direitinho, né, antes o porquê, pensa direitinho o que significa essa estratégia de lance, vai estudar a respeito dela, entra lá no chat GPT e pergunta o que, que é cada uma dessas estratégias de lance, como que ela funciona, é bom para quem, faz todo esse estudo aí para ver se aquilo que eu acabei de falar aqui nesse vídeo faz sentido ou não, beleza? Então eu espero vocês lá. Vai ser um prazer receber você lá no grupo do Telegram, né? Vai ser um maior prazer da gente estar trocando ideia, trocando informações e respondendo também as suas dúvidas. Não deixa de assistir os outros vídeos que a gente tem gravado aqui no canal. São vídeos que estão trazendo um conteúdo que fora da caixa, que muita gente não está entregando. E eu estou entregando esse ouro de graça para você aqui no canal. E lá no grupo, na hora que você entrar, você vai perceber que realmente é um conteúdo diferenciado. Ninguém fica sem resposta, a gente está respondendo todo mundo. É como se fosse tá acontecendo como se fosse um suporte de um grupo pago lá, de um curso pago. Se você for ver lá, é isso que está acontecendo, tá de graça, totalmente de graça. Então, galera, vocês estão com a faca e o queijo na mão agora, né? Aqui na descrição também tem outros links para aquisição de outras ferramentas e outros produtos que o afiliado precisa para ter sucesso nesse mercado. E a gente está à disposição aí de vocês para qualquer coisa que vocês precisem, tá bom? Como eu disse, eu sou o Pastor Miro Pires. Se inscreve no canal. E se você achou esse conteúdo aqui também interessante, compartilhe aí com mais pessoas, né? Vamos abençoar mais pessoas aí com esse conteúdo. Muita gente perdendo, gastando, torrando dinheiro aí com maximizar cliques, sem saber o porquê está usando essa estratégia e de repente usando essa estratégia para o motivo errado, né? Que é o motivo de vendas. Beleza? Então era isso que eu queria te passar e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.